Boa noite. Boa noite, gente. Laís, Kétila, doutora Aline, doutora Ananda, boa noite. Ana Paula, doutora Priscila, Laís Caroline, boa noite. Doutora Catiane, doutora Lara, Ariane, Tatiane. Oi, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos entrando. Doutora Mari. Doutora Loruama. Boa noite, doutora Aline. Que bom que vocês estão aqui, gente. O cabelo tá todo embolado já, de tanto que eu mexo. Boa noite, doutora Laila. Doutora Samantha. Obrigada, Michel. Boa noite. A gente já vai começar. Já vou subir os slides para vocês. A aula de hoje não vai ser muito extensa, mas vai ser muito importante. Como eu falei para vocês, a gente não vai ficar tomando tempo, né, de vocês. A gente vai falar o que é útil para nós, profissionais da saúde estética. Doutora Carolina, boa noite. Oi, Senise, boa noite. Karen, já tá todo mundo entrando, vamos dar uns minutinhos aí. Aguardar até umas 8h05, né? A gente já começa. Doutora Flávia, boa noite. Doutora Rosa. Luciano, boa noite. Valuna. Doutora Jane, boa noite. Boa noite, gente. Então, vamos começar, né? Hoje o nosso tema vai ser a toxina botulínica na harmonização facial e a gente vai falar sobre o que os profissionais da harmonização realmente precisam saber. A gente vai falar também sobre as marcas utilizadas. A gente vai ver se tem alguma marca que é melhor para ser utilizada, que isso é uma dúvida muito comum entre os profissionais da saúde estética. E eu vou começar aqui a subir os slides. Lembrando que a nossa aula de hoje vai ser rápida. O nosso foco aqui é falar realmente o que a gente precisa, não é ficar enchendo muita linguiça aqui, falando coisa que a gente tá meio cansado de saber, né? A gente quer informação mesmo que a gente coloque na prática. Então, aqui o objetivo é passar a informação que o profissional coloque na prática. E eu quero trazer aqui para vocês muito do que eu não tive, porque a gente sabe que a gente muitas vezes procura em cursos informações que a gente vai vendo que tem conteúdo, e a informação que a gente queria mesmo tava uma gotinha de informação. Então, às vezes, a gente tem que procurar vários livros, vários cursos para achar uma gotinha. Então, quero trazer para vocês, juntar um pouco disso tudo para trazer para vocês várias coisas que sejam úteis. E espero que vocês gostem, espero que seja muito útil. Mas o que eu tô preparando de mais especial mesmo tá na Masterclass, então eu espero que vocês já tenham feito a inscrição, porque as vagas são limitadas e já tem muita gente fazendo inscrição, que ótimo! E lá eu tô preparando muito conteúdo com muito carinho para vocês. Doutora Melina, doutora Dayana, Fê,
Gi, Luciene. Aí, doutora Laila já fez a inscrição. Doutora Daphne, doutora Zilene. Boa noite, gente. Então vamos lá, né? Começar. Como eu disse, não vai ser extenso, mas eu tentei colocar aqui o que tinha de mais útil no tema para a gente realmente pegar bastante conteúdo. Então, se vocês puderem, já peguem um caderninho, caneta, para anotar também coisas importantes. Então, deixa eu tentar colocar aqui slides. Gente, ainda tô aprendendo um pouco mexendo nesses slides aqui de celular, de live, que eu descobri que dá pra colocar no Instagram. Mas eu acho que vai dar certo. Eu vou desativar os comentários por enquanto, pra gente poder acompanhar os slides, tá bom? Sem interrupção. E aí depois eu ativo pra gente poder tirar dúvidas, beleza? Pronto. Então vamos começar. Então, como eu já disse, a gente vai falar da toxina botulínica na harmonização facial. A toxina botulínica, ela não tinha esse fim. Então, assim, eu vou dar uma introduzida muito rápida pra gente ir pro que interessa mesmo, né? Então, a toxina botulínica, ela é uma toxina produzida por uma bactéria, Clostridium botulinum, que é a bactéria que causa o botulismo, aquela doença que vai causar a insuficiência respiratória por conta da paralisia muscular do diafragma, que a gente vai ver que o diafragma vai parar de conseguir contrair e aí vai causar insuficiência respiratória no paciente. Isso é o botulismo. Com o tempo, a medicina foi vendo que isso era causado pela toxina dessa bactéria e foi tentando utilizar isso em meios medicinais. E aí pegou essa toxina e foi tentar utilizar para doenças com espasmos musculares, né? Então começou a utilizar em pacientes que tinham espasmos musculares que atrapalhavam a qualidade de vida, que limitavam a vida desse paciente, que muitas vezes causavam dor. E depois, com o passar do tempo, foi começando a ser utilizada na paralisia facial. E, sendo utilizada na paralisia facial, começou a perceber um efeito benéfico estético também. Por quê? Muitas vezes o paciente em repouso muscular, ele não tinha nenhum prejuízo estético, mas na dinâmica muscular dele ficava estranho por conta da paralisia. Na paralisia, como a gente sabe, ele no repouso tá tudo igual, mas quando vai mexer, um lado só mexe. Então, percebeu isso e começou a ser utilizado a toxina também para fins estéticos. Na verdade, não para esse fim da paralisia facial, mas pensando nessa paralisia facial. Foi meio que a luz para isso. E aí, como a gente sabe que ela é para fazer a inibição da contração muscular, ela impede a contração muscular, a gente precisa conhecer muito anatomia e fisiologia humanas. Então, por isso que eu já coloquei aquela sériezinha lá de vídeo para vocês de anatomia. Quem não assistiu, depois tem uma sériezinha com um resuminho lá de anatomia. Tá todo no feed. Espero que vocês vejam depois, que se tiver alguma dúvida, tá tudo lá. E o que a gente vê muitas vezes? Que a gente compra 1, 2, 3 livros, vários cursos e tem várias técnicas equivocadas. A gente vê que mesmo os livros apresentando as mesmas técnicas ali, aquelas técnicas não dá pra gente reproduzir em todos os pacientes. A gente reproduz nos pacientes e não tem o efeito esperado no paciente. Então, o que a gente observa nisso é que muitas vezes a técnica está descrita no livro, mas ela não é eficaz.
Então, não é porque a técnica tá no livro... Deixa eu tirar esse carregador daqui. Não é porque a técnica tá no livro que ela é uma técnica que não é equivocada. Então, com o tempo, a gente está percebendo que tem muita técnica equivocada no livro. E a gente está percebendo isso porque, ultimamente, está tendo muito estudo tomográfico, mostrando pra gente que, muitas vezes, até o tamanho das agulhas não atingem a musculatura adequada, né? Então, vamos lá que a gente já vai chegar na parte que interessa. É só para vocês entenderem direitinho onde a gente quer chegar. Então, que a gente precisa entender mesmo sobre a parte da estética facial na toxina botulínica. É o seguinte, a gente não vai só relaxar a musculatura. A gente precisa entender que aquilo ali é um tratamento. Quando a gente relaxa uma musculatura, a gente está tratando a dinâmica muscular do paciente. E a partir do momento que a gente trata a dinâmica muscular do paciente, a gente está causando uma harmonia na dinâmica muscular. Muitas vezes o paciente ele tem uma assimetria de dinâmica nos lados, né, em ambos os lados. E aí você está fazendo a terapia da dinâmica muscular, fazendo ele ter um ganho funcional. Esse ganho funcional vai trazer uma harmonia da face e essa harmonia vai ser traduzida em estética. Então, antes de ter a estética, você tem uma harmonia da face. Antes de ter harmonia da face, você tem ganho funcional. Antes de ter ganho funcional, você tem terapia. Então, por que você tem que entender isso? Porque você é um profissional da saúde. Então, você tem que ter terapia. Não é apenas injetar produto no seu paciente para aquilo ali ter uma beleza. Não vai ter beleza se você não tiver ganho funcional. Se você não tiver tratamento para ter ganho funcional. Então, a estética está relacionada à harmonia de um sistema, um complexo sistema de derme, epiderme, tecido subcutâneo, tecido muscular, retenção ligamentar, volume ósseo. Tudo isso a gente tem que observar no nosso paciente. Porque se uma coisa dessa estiver desconexa, o resto também vai uma hora ou outra você vai perceber que aquilo ali não vai ser adequado. Por exemplo, preenchimento. A gente vê muitas vezes que você vai lá, preenche uma face, aquele resultado ali ficou maravilhoso na hora, mas daí a 2 meses já caiu o rosto do paciente. Por quê? Porque você não fez uma estrutura adequada. Aquilo ali não tem sustentação. Se não tem sustentação, vai cair mesmo. Precisa de sustentação o rosto daquele paciente. Você tem que mexer com toda uma estrutura antes para depois fazer um preenchimento. Não adianta querer um resultado bonito na hora, sendo que depois o seu paciente vai... Aí volta o seu paciente e aí o que acontece? Preenche de novo. Chega uma hora e muitas vezes... Eu tenho certeza aqui que vários profissionais já viram isso. De muitas vezes inchar tanto o rosto do paciente que não tem nem mais como fazer preenchimento. Fica realmente com o rosto deformado, o paciente. Então, não é por aí. Profissional, que é realmente um profissional da saúde estética, começa primeiro recuperando a função. Primeiro a gente recupera a função, depois a gente vai tratando a harmonia, até devolver a estética do paciente. E aí, por isso a importância de um diagnóstico bem feito. E um diagnóstico bem feito só é feito com um planejamento. Desculpa, já tô travando a língua. É feito com um planejamento bem feito. E o planejamento, na minha opinião, é a chave da questão na harmonização facial. Não tem jeito. Se você não planejar o tratamento do seu paciente, já era. Gente, não dá para ir ali no olhômetro. Ninguém tem essa visão de raio-x assim, não. Então, é planejamento. E se é um profissional mais experiente, não é que ele faz no olhômetro. Ele é experiente o suficiente para fazer o planejamento de cabeça, mas ele faz o planejamento.
Então, não é que sempre você tem que escrever o planejamento, mas o planejamento tem que ser feito. Todo o planejamento do que você vai fazer. Você tem que entender o que você vai fazer, pensar o que você vai fazer de função primeiro, reabilitar função. Então, o que é a estética? A estética é a consequência da função reabilitada do seu paciente. Entendendo isso aí, vocês já vão estar muito melhor para poder tratar qualquer harmonização facial. Não vai dar pra gente entrar muito nisso aqui, apesar de eu ser apaixonada por esse tema de planejamento, de diagnóstico, e esse tema ser um tema que dá muita segurança pra gente, pra tudo, mas fiquem tranquilos porque eu coloquei esse tema inteirinho na Masterclass, porque lá a gente vai ter um tempo maior. Então, faça a inscrição na Masterclass, porque lá a gente vai falar tudo sobre isso, e eu vou explicar tudinho pra vocês sobre isso. Deixa eu pegar o próximo slide aqui. Então vamos à toxina, né? Vamos ao que interessa. Vamos ao que a gente veio falar aqui. Bom, então qual é a melhor marca de Botox? De Botox assim, né? Termos leigos. De toxina. A gente tá tão acostumado a falar Botox para os pacientes. Qual a melhor marca de toxina? Já que é o que todo mundo aqui tá querendo... eu esquecendo que os comentários estão desativados? Então eu já vou adiantar para vocês, gente. Todas as marcas são boas. Todas as marcas são boas. O que a gente precisa é entender que todos os medicamentos eles vão ter vantagens e desvantagens. E a gente que precisa entender as propriedades desses medicamentos. Então eu vou explicar para vocês hoje como entender as propriedades desses medicamentos. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo essas propriedades e aptos para saberem qual vocês vão usar, como que usa e anotar isso num caderninho pronto, escolher qual vocês querem usar e dominar isso. É isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Então, o que faz a marca ser melhor é o profissional dominar a propriedade daquele medicamento ali. Então, não tem como falar, igual fica nessa... Às vezes a gente escuta muito falar, não, Dyspor é mais fraco que Botox. Não, é muito melhor usar Botox do que usar Xelmin. Então, gente, tudo depende do tratamento que você quer propor para o seu paciente, depende da área que você quer tratar o seu paciente, depende do profissional, o que o profissional domina mais, o que o profissional se sente mais seguro. Por exemplo, se você quer... Muitas vezes o profissional não quer fazer aplicação de toxina para tratar a ruga dinâmica, às vezes é para o tratamento de um bruxismo. Então, ele vai tratar ali masseter, então o tratamento é bem diferente. Ele quer, sim, que tenha maior difusão, ele quer que difunda mais pelos ventres musculares ali, não quer que fique paradinho. Então, você precisa entender as propriedades desse medicamento. A partir do momento que você entender essas propriedades, você domina a técnica. Aí acabou, aí ninguém te segura. Aí não existe marca melhor de toxina botulínica, existe você que é o melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, entender que a toxina é um medicamento. Toxina, gente, não é um pozinho de pirlim-pim-pim, igual os pacientes acreditam que é. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um medicamento. Então, como todo medicamento, a gente tem que conhecer custo-benefício, diluição, halo de difusão, todos os componentes, reações de hipersensibilidade, a forma de injetar, a forma de aspirar. A gente tem que conhecer tudo. A gente tem que conhecer todas as propriedades desse medicamento. Porque se a gente não conhece o medicamento, como a gente vai usar esse medicamento? Se, por exemplo, você, como profissional da saúde, se tem algum outro medicamento que você não conhece, você prefere não usar, por que a toxina? Se você não conhece todas as propriedades dela, você vai usar. Então, primeira coisa é conhecer todas as propriedades. Mas calma, que vocês vão conhecer.
Se não conhece, vão conhecer. E se já conhece, vão revisar. Nossa, eu tô lutando com esses slidezinhos de Instagram. Então aqui, pergunta respondida, né? Qual marca melhor? Não tem marca melhor. Todas as marcas são boas, dependendo do seu objetivo e dependendo do que de você dominar. De você dominar todas as propriedades daquele medicamento. A partir do momento que você domina, você vai conseguir usar qualquer marca e escolher a marca que você prefere, que o custo-benefício para você é melhor, que você tem mais segurança para aplicar. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. O Botox, que tem 900 kilodaltons na cadeia, por exemplo, ele tem uma cadeia mais pesada. O que quer dizer isso, Monique? Ele não vai se difundir tanto. Você aplicou, ele vai ficar paradinho ali. Então, para quem está iniciando, por exemplo, a gente indica mais o Botox, porque ele não vai ter tanta intercorrência. Você vai aplicar e ele vai ficar só naquele músculo que você aplicou ali. A tendência é essa, né? A não sei que aplique muito ou que erre o músculo. Mas calma que essa parte de errar músculo também, na Masterclass vai ter mapeamento muscular. Coloquei lá para vocês também. Vou dar um monte de coisa de mapeamento muscular para vocês. Então também fiquem tranquilos. Tem muita dúvida, né, de principalmente corrugador com o orbicular dos olhos, levantador da pálpebra, mas dá sim pra gente entender isso, gente. Então, continuando. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer pra gente entender esses medicamentos é saber o que é a toxina botulínica. E aí, a gente já falou uma parte, que é uma toxina da bactéria Clostridium botulinum, e ela vai agir inibindo a acetilcolina, que é um neurotransmissor que estimula a contração muscular. Então, se ela vai inibir a acetilcolina, que estimula a contração muscular, ela vai inibir a contração muscular. Quando ela inibe essa contração muscular, o músculo está deixando de contrair. Então, o músculo vai ficar em repouso, em relaxamento. A ativação dela vai ser em 48 horas, por isso que o seu paciente não vai ver o efeito na hora, porque vai levar 48 horas para ela começar a ativar. E ela vai ter 7 tipos. Gente, desculpa, aí eu só coloquei até o F, foi um erro de digitação. É até G, tá? Então desconsiderem esse aí. É A, B, C, D, E, F, G, os tipos de toxina botulínica. E aqui no Brasil a gente vai usar o tipo A. O tipo B até tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é liberado. Essa toxina é uma proteína, então por isso que desnatura. Desnaturar, como vocês são profissionais da saúde, vocês sabem o que é. Então por isso tem interferência de temperatura. Por isso a gente tem que condicionar ela